Olá, boa tarde. A Páscoa em confinamento pela pandemia e os lugares onde a celebração da fé está permanentemente confinada pela perseguição religiosa. Marca hoje a nossa análise com o jornalismo da Renascença. Antes, ficamos ainda com a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa assinalou no Vaticano o início da segunda Semana Santa consecutiva, vivida em tempos de pandemia, evocando o sofrimento provocado pela Covid-19. Um tempo difícil que Jesus carrega sobre si, de novo, com a cruz, em luta contra o mal. Siamo entrati nella Settimana Santa. Per la seconda volta la viviamo nel contesto della pandemia. L'anno scorso eravamo più scioccati, quest'anno siamo più provati e la crisi economica è diventata pesante. In questa situazione storica e sociale Dio cosa fa? Prende la croce. Gesù prende la croce, cioè si fa carico del male che tale realtà comporta, male fisico, psicologico e soprattutto male spirituale, perché il maligno approfitta della crisi per seminare sfiducia, disperazione e zizzania. E noi? A Igreja Católica começa hoje a celebrar o Tríduo Pascal, ciclo central do calendário católico ligado à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sem o tradicional lava-pés, nos locais mais afetados pela pandemia, mas com a evocação da instituição da Eucaristia na última ceia, como explica Francisco. La sera del Giovedì Santo, entrando nel Triduo Pasquale, rivivremo la messa che si dice in cena Domini, cioè la messa dove si commemora l'ultima cena, quanto avvenne lì in quel momento. È la sera in cui Cristo ha lasciato ai Suoi discepoli il testamento del suo amore nell'Eucaristia, ma non come ricordo, ma come memoriale, come sua presenza perenne. È la sera in cui Egli ci chiede di amarci facendoci servi gli uni degli altri, come ha fatto Lui lavando i piedi dei discepoli. Un gesto che anticipi l'oblazione cruenta sulla croce, che è stata un'oblazione di servizio a tutti noi, perché con quel servizio del suo sacrificio ci ha redenti tutti. Sexta-feira Santa, o dia em que a Igreja Católica evoca a morte de Jesus em silêncio e jejum. Não se celebra a missa, mas uma cerimónia com a apresentação e adoração da cruz. Esta celebração decorre durante a tarde, perto da hora em que se acredita que Jesus terá morrido. Venerdì Santo è il giorno di penitenza, di digiuno e di preghiera. Attraverso i testi della Sacra Scrittura e le preghiere liturgiche saremo come radunati sul Calvario per commemorare la passione e morte redentrice di Gesù Cristo. Porteremo nella mente e nel cuore le sofferenze dei malati, dei poveri, degli scartati di questo mondo. Ricorderemo gli agnelli immolati, vittime innocenti delle guerre, delle dittature, delle violenze quotidiane, degli aborti. A Vigília Pascal é o momento central do calendário litúrgico católico com vários elementos simbólicos. A bênção do fogo novo e do círio pascal, a proclamação da Páscoa, um canto de júbilo anunciando a ressurreição de Jesus, a série de leituras sobre a história da salvação, a renovação das promessas do batismo e a liturgia eucarística.
tenebre del Sabato Santo irromperanno la gioia e la luce con i riti della veglia pasquale e in tarda serata il canto festoso dell'Alleluia. Sarà l'incontro nella fede con Cristo risorto e la gioia pasquale si prolungherà per tutti i 50 giorni che seguiranno, fino alla venuta dello Spirito Santo. Colui che era stato crocifisso è risorto. Tutte le domande, le incertezze, le esitazioni e le paure sono fugate da questa rivelazione. Depois do silêncio, do luto, a grande festa da vida. Cari fratelli e sorelle, anche quest'anno vivremo le celebrazioni pasquali nel contesto della pandemia. In tante situazioni di sofferenza, specialmente quando a patirle sono persone, famiglie e popolazioni già provate da povertà, calamità, conflitti, la croce di Cristo è come un faro che indica il porto alle navi ancora al largo nel mare in tempesta. La croce di Cristo è il segno della speranza che non delude e ci dice che nemmeno una lacrima, nemmeno un gemito vanno perduti nel disegno di salvezza di Dio. Chiediamo al Signore ci dia la grazia di servire, di riconoscere questo Signore e non lasciarci pagare per dimenticarlo. Grazie. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Seminário Maior, Centro Pastoral ou Posto de Vacinação. Quantas funções cabem numa casa oferecida à Igreja há 92 anos? Foi no dia 12 de outubro de 1929 que foi inaugurado o Seminário de São José, em Alcaíns. Na sua primeira versão, apenas um corpo longitudinal com 2 pisos, o resto são o primeiro piso, que uma família de Alcaíns, Maria José Pereira Monteiro e José Pereira Monteiro, é fácil perceber São José como titular, que, correspondendo ao desejo do bispo de então, Dom Domingos Maria Frutuoso, pela necessidade de ter um seminário capaz para a formação do clero, se dispôs a construir na sua quinta, que era fora da vila, o Cabeço do Joaninho, este edifício, a parte mais antiga, e entregou em chave. Portanto, foi uma oferta desta família para esta instituição diocesana, que é o seminário, que, portanto, acolheu de bom grado essa sua generosidade. Era uma época que registava a instabilidade gerada pela ainda recente implantação da República e tudo o que isso provocou no desempenho da ação pastoral da Igreja. Vários edifícios foram ocupados e a Diocese, que mais tarde se viria a designar de Porto Alegre Castelo Branco, necessitava de um espaço para a formação do clero. E esta foi uma oportunidade que foi acolhida por esta família e também pelo bispo de então, de criar aqui um seminário que passou a ser o seminário maior. Os seminaristas chegavam aqui já na fase terminal do curso e faziam aqui a sua formação intelectual, espiritual, e no caso de alguns foram aqui mesmo ordenados na capela do seminário, como era o uso na altura. As ordenações não tinham assim uma visibilidade tão grande e muitas vezes eram assim ordenados ou na capela episcopal ou na capela do seminário. Assim foi durante quase 10 anos. Depois o seminário começou a acolher os candidatos mais jovens, ainda na sua formação liceal, estendendo-se aos ciclos iniciais do ensino. Porém, nas décadas de 80 e 90, a sensibilidade da formação dos sacerdotes reconheceu que os candidatos deveriam iniciar mais tarde o seu percurso formativo e o seminário vê assim reduzido o número de alunos.
E acabamos por manter o seminário, uma realidade da Igreja na procura de corresponder e de formação de quem tem vocação ao ministério ordenado, em que esta casa passou a ficar disponibilizada para outros fins, sobretudo fins pastorais, mas também como referência do pré-seminário. Durante muitos anos, e muitas vezes também depende de quem é a pessoa responsável por essa realidade da atenção e do cuidado e acompanhamento na família e com alguns encontros na estrutura seminário, aquilo que habitualmente hoje, modernamente, chamamos pré-seminário. Hoje, esta é também uma estrutura de acolhimento e residência para sacerdotes que desenvolvem o seu trabalho pastoral nas paróquias vizinhas. O seminário também serve presentemente, a sua estrutura tem quartos, tem aposentos com muita dignidade para sacerdotes, que têm funções pastorais nas paróquias aqui junto, nas proximidades, não é? Alguns até se deslocam várias dezenas de quilómetros para irem às paróquias, mas tem aqui toda a estrutura necessária para que o sacerdote se dedique particularmente àquela que é a sua missão e função pastoral e espiritual e de valorização pessoal, de clima de oração, clima de verdadeira fraternidade também com os outros sacerdotes. Este é também local aberto à comunidade e atento às suas necessidades. Prova disso é a disponibilidade para acolher um posto de vacinação, uma atitude que o responsável da casa assume como um propósito de igreja. Esta ajuda da situação da vacinação traz consigo um acréscimo, que é, neste momento em que toda a sociedade está tão desejosa de se libertar, é uma verdadeira libertação, é uma verdadeira Páscoa, esta história da vacina socialmente entendida. E, portanto, a Igreja tem este apreço por este valor que é a vida, da vida que se quer livre, consciente e livre, e, portanto, a vacinação é a grande esperança da grande maioria das pessoas, não é? E, por isso, é um sinal também da Igreja, através deste edifício, nesta nossa diocese, colaborar nessa graça que as pessoas esperam, que é estarem livres da possibilidade de serem contagiadas pelo coronavírus. Por aqui passaram muitas gerações de padres, grande parte ainda no exercício pastoral ativo. Mas o padre António Castanheira não espera que ao inverno vocacional suceda uma primavera que volte a encher a casa como noutros tempos. Não é essa a função do seminário. A função, de facto, o seminário é uma realidade eclesial da Igreja. E, portanto, eu acredito, sim, que o Senhor fará suscitar vocações quantas necessárias em cada tempo, em cada comunidade. E, portanto, esta questão falava-me da invernia vocacional, pode ser esse um grande desafio do tempo moderno, que é percebermos, as comunidades também melhor entenderem que o Senhor continua a chamar, mas chama no seio da família, no seio da sociedade. O dinamismo vocacional na Diocese é hoje trabalhado na família e no ambiente que o jovem habita, a paróquia e a escola. A realidade vivida da esperança vocacional, dos desafios de Deus, da resposta que cada um de nós que é interpelado dá, essa é que é importante. Esse é que é o centro. Porque é o centro da minha vida como entrega e a vida da Igreja como o lugar da realização da vontade de Deus e do ministério, que não é nosso, é do Senhor. Esse é que é o grande mistério e ministério, se quisermos, do seminário. É evidente, nós depois ficamos sempre com esta ideia de seminários, casas grandes, casas sóbrias, casas com extensão muito grande, casas com história, sim, naturalmente, mas nós não ficamos presos ao passado, a nossa realidade é do presente.
92 anos mais tarde, esta casa continua a servir o propósito com que foi criada e oferecida à Diocese por uma família generosa. De apoio à pastoral e aberto à comunidade é a função e a vocação do Seminário de São José, em Alcaíns. Agência.eclésia.pt é o endereço onde pode acompanhar estes temas. Agora, a dificuldade em celebrar a Páscoa pelas regras da pandemia ou pela ameaça da perseguição. Filipe Avilés está hoje entre nós, é jornalista da Renascença. Boa tarde, Filipe. Obrigado por estar uma vez mais aqui connosco. É uma Páscoa diferente esta que os cristãos irão celebrar presencialmente, mas com muitas condicionantes por cá. Mas eu realçava o presencialmente, porque já é um passo à frente do que aconteceu o ano passado. Sei que o ano passado, lembramos todos, foi difícil ter que aceitar esta imposição destas regras de confinamento que o senso comum ditava também e a saúde pública ditavam, mas que nos obrigaram a celebrar a Páscoa em casa, muitas vezes só com as nossas famílias nucleares, não com as festas de família mais alargadas, mas sobretudo longe das igrejas. Isso foi muito difícil. Este ano, graças a Deus, podemos celebrar nas igrejas, há celebrações, há as regras habituais da DGS, a que já nos habituámos ao longo do último ano, da DGS, da Conferência Episcopal, e há algumas particularidades nestas celebrações da Páscoa, nomeadamente não haverá o lava-pés na quinta-feira, portanto, já hoje, nas celebrações de quinta-feira, não haverá o tradicional beijar a cruz nas celebrações de Sexta-feira Santa. E também, e isso aí faz muita diferença, sobretudo em meios rurais, não é? E mais a norte, onde a tradição ainda está mais vincada, o tradicional compasso, a visita do parco às casas, também não se vai realizar, pelo menos não da mesma forma. Claro. É uma realidade alterada, mas já com mais liberdade, porém a liberdade é coisa que para muitos não existe, não é? Ter presente também nestes momentos celebrativos aqueles que estão permanentemente confinados, não é, às suas residências, que não podem sequer entrar numa igreja porque a liberdade religiosa não lhes permite. Isso acontece em muitas zonas do planeta. Acontece em muitas zonas. Ainda há países que proíbem explicitamente qualquer manifestação pública de cristianismo. Estou a pensar em alguns países mais da aladura do Golfo, por exemplo, do países árabes, Arábia Saudita, por exemplo. Mesmo assim, nessa região temos vindo a ver mais alguma abertura. Normalmente os cristãos e os católicos desses países são expatriados, são de comunidades que vão para lá trabalhar, migrantes, muitos indianos, filipinos, etc. E já há um bocadinho mais abertura. Onde, se calhar, temos que olhar com mais atenção e com mais preocupação nesta Páscoa, como infelizmente em todas as Páscoas, é para países como a Nigéria, o Sri Lanka, onde houve um atentado ainda recentemente, nos últimos anos, dramático, no domingo de Páscoa, Paquistão, países onde os cristãos vivem permanentemente com medo da perseguição, mas não estão impedidos de frequentar as igrejas, só que fazem à sua conta e risco e cientes desse risco. Isso é que eu gostava de realçar. Portanto, eles sabem que todos os anos as igrejas são um alvo preferido por terroristas, sobretudo na altura da Páscoa, porque os terroristas sabem que este é o ponto alto do calendário cristão, embora muitos de nós aqui no Ocidente o esqueçamos e pensemos que seja o Natal, mas não, é Páscoa. E vão à mesma, e as igrejas estão cheias à mesma, e correm esse risco, e isso é para nós também uma lição uma lição de humildade para percebermos que estes pequenos confinamentos que nos obrigam a procurar outras formas mais criativas, se calhar, de viver a fé, são um mal menor comparado com aquilo que sofrem muitos dos nossos irmãos noutros países. É um desafio também para aqueles que, por cá, celebram a Páscoa, apesar de todas estas regras de segurança sanitária, mas ter também presente no seu momento celebrativo estes seus irmãos, não é? Que assumem com a vida, não é? O risco de professar a fé, não é? Ao fim e ao cabo, acaba por ser uma carga energética muito forte para aqueles que celebram a fé por cá. Não é? Eu acho que é, sobretudo, um desafio a percebermos a sorte que temos, apesar de haver também
há diferentes graus de perseguição, não é? E aqui, felizmente, no Ocidente, sobretudo em Portugal, ninguém teme pela vida quando vai a uma igreja, mas há outras formas de perseguição mais subtil, de perseguição à liberdade de consciência, à liberdade de expressão, que se vai fazendo sentir no Ocidente, o que também é de assinalar. Mas é um desafio também percebermos que estes pequenos obstáculos que nós temos, o não podermos frequentar a igreja, ou não podermos agora, por exemplo, ter procissões. Eu ainda há poucos dias falei com o representante da Comissão da Semana Santa em Braga, que, como sabemos, é importantíssimo, tem uma dimensão enorme e muito importante, mesmo a nível turístico, e ele estava-me a dizer que este ano não há as procissões habituais, mas em vez das procissões, em cada dia de procissão, estão a transmitir da igreja de onde partiria a procissão, um programa em que falam das raízes da procissão, da cultura por trás, dos símbolos, dos gestos, e dessa forma as pessoas têm uma oportunidade de aprofundar ainda mais aquilo. Este ano não participam, mas para o ano, quando participam com outra riqueza, com outro conhecimento. Este tipo de soluções criativas é exatamente aquilo que eu acho que fez falta o ano passado. O ano passado houve aquela reação de igrejas fechadas, temos de estar em casa, e acho que faltou um bocadinho de criatividade por parte da igreja. Este ano acho que começam a surgir mais soluções destas, que são ótimas soluções para dar a volta pela positiva a uma situação que infelizmente é negativa para todos nós. Muito bem, Filipe, e vamos acompanhar também informativamente tudo aquilo que vai acontecendo por estes dias da Semana Maior, que é assim que se diz, a Semana Santa. Obrigado pela tua passagem aqui pelo programa Eclésia. A terminar, como é habitual, esse convite a que mais logo, pelas 22h45, se junte ao auditório da Antena 1 para acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.